Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Tem vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Vamos pro vídeo sem enrolação por aqui. Gente, eu tava parando aqui para refletir que existe muito casamento que está sendo destruído por conta de parente. Por quê? Porque, infelizmente, muitos casais, principalmente quando são jovens, não têm tanta sabedoria para lidar com os parentes, principalmente com os pais. Os pais, eles têm um problema muito grande de cortar o cordão umbilical, tanto mãe de menina quanto de menino. Eu sei que muita gente fala de mãe de menino, que mãe de menino tem dificuldade de cortar o cordão umbilical, e é verdade. E tem uma explicação psicológica para isso, né? Algumas mães de menino vê os meninos, os homens, como uma extensão do marido delas. Então, se elas não têm marido, ou se o marido dela não é muito presente, não é muito carinhoso, ela vai depositar expectativa no homem próximo a ela e esse vai ser o filho, entendeu? Então é um fator psicológico, muitas mulheres não se dão conta, mas é algo que muita mãe de menino precisa refletir, porque ela botou o filho pro mundo, né? Ela não cria o filho para ela, mas infelizmente muita mãe de menino criando filho para ela. E é algo que eu, inclusive, como mãe de menino, eu preciso ter cuidado no meu futuro, entendendo que eu estou criando meu filho para se casar, para ser livre e ter a vida dele. Gente, o que eu mais quero do meu filho é que ele de fato tenha a vida dele, sabe? Quando ele tiver adulto, eu quero que ele se case, que ele seja um homem responsável. E eu vou entender que ele não é um menino, tipo, a vida toda, entendeu? Hoje em dia ele é um bebê, mas futuramente ele vai ser um homem. Eu estou criando um homem, não é para ser um eterno bebezinho. Porque se existe um homem que ele é eterno bebezinho, mostra que a mãe dele falhou. A mãe dele falhou em formar um homem responsável, em formar um homem líder da sua casa, porque o homem ele tem que saber como cuidar da sua casa, zelar pela sua família. Então, tem muita mãe que fala com orgulho, né, que o filhinho dela tá ali na saia dela, na barra da saia dela, que fica no pé dela e tudo mais, como se isso algo fosse bom. Não, não é algo bom. Isso mostra que você não fez o seu trabalho bem feito como mãe. Porque o seu trabalho como mãe é criar o seu filho para ser independente, autônomo, e que ele viva a vida dele, que ele não precise mais de você. Tem uma frase que eu vi, que eu não lembro quem foi que disse, mas disseram que o filho, os pais, na verdade, têm que ser inúteis na vida do filho. O filho tem que se aproximar dos pais por amor, por gratidão, por tudo, né? Pelo relacionamento, mas não porque precisa, sabe? Então, os filhos precisam saber se virar aí em relação à independência, né? Principalmente os homens, porque as mulheres, elas são mais emocionais. Então, a gente consegue entender um pouco mais, mas os homens precisam ser mais independentes. Então, assim, gente, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes os filhos, né, têm dificuldade de colocar limites, porque tem pais que eles fazem chantagem emocional, que eles dificultam mesmo a vida dos filhos nessa questão da independência, porque tem pais que confundem a independência dos filhos com abandonar, acho que os filhos vão abandonar. Ai, meu filho não quer saber mais de mim e tudo mais, sendo que às vezes o filho tá vivendo a vida dele. Não é que os seus filhos, né, estão abandonando você, mas é porque ele tá vivendo a vida dele, sabe? Ele cresceu, ele não é mais uma criança. Então pode pedir um conselho a você, pode conversar com você, mas você precisa entender que o seu filho precisa seguir a sua vida, né? E tem pais que parece que não quer que os filhos sigam a vida deles, não. Quer que fique o tempo todo preso ali, gente. Isso é uma prisão. Então, tem muito relacionamento que termina por causa de amante, mas tem relacionamento que termina por causa de sogro e sogra, que não deixa a pessoa viver. Gente, existe sogro e sogra que se o casal fizer uma viagem, quer ir junto. Quer ir para todo canto que o casal tá, quer ir. Então, o casal às vezes não pode programar um final de semana fazendo algo diferente ali só para os dois, que o sogro e a sogra já quer se meter, sabe? Quer se meter querendo ir junto, ou quer se meter reclamando, tipo assim, eita, já vai andar de novo, eita, já não sei o que, vocês vão pra onde, vão fazer o quê, não sei o que, não sei o que. E, gente, isso é intromissão que se torna muito chato com o passar do tempo. Então, se o casal não tiver sabedoria e saber como cortar isso, né, lógico, falando com amor, lógico que explicando a situação, mas se não souber como cortar isso, o relacionamento vai se desgastar, gente. Não existe um relacionamento que eu vejo que tenha passado muito por isso, que não terminou. Muitos relacionamentos terminaram por conta disso. E cansa mesmo, né? E eu vejo mais da parte da mulher. Dizer que geralmente é o marido que não bota limite. Porque eu percebo, gente, que quando é a mãe ou o pai da menina, da mulher, é mais fácil a mulher colocar um limite. Agora, quando é do menino, geralmente elas apelam para o emocional, para chantagem emocional, né? Levam o filho como se fosse insensível, porque o filho tá pedindo o mínimo, que é respeito, que respeite o relacionamento. Então, existe casos de filhos, inclusive, que cortam laço com o parente por conta da falta de respeito que existe, sabe? Com invasão de privacidade.
invasão, assim, de querer se meter demais na vida do casal. Isso não existe, gente. Cada um precisa saber qual é o seu lugar. Você como mãe, você como pai, você precisa se colocar no seu lugar. E colocar no seu lugar é justamente não ficar se intrometendo na vida do seu filho e na vida da sua filha. Deixe que eles façam suas próprias escolhas. Ah, mas vão quebrar a cara. Deixe que quebrem a cara. Ué, é através de quebrar a cara que vai se ter aprendizado, sabe? Então, às vezes você quer que seu filho, que a sua filha, quase que eu falei gênero neutro, filha, que a sua filha tenha as mesmas decisões que você. Se você tivesse nessa situação, você provavelmente tomaria decisões diferentes. Mas a sua filha e seu filho não é você. Eles são pessoas independentes, que têm direito a fazer suas próprias escolhas. Então, mesmo que se você estivesse no lugar deles, você fizesse escolhas diferentes, você precisa respeitar, você viveu a sua vida. Quando você estava se relacionando com seu marido, sua esposa, você não queria que os pais dele se intrometessem na sua vida, eu queria. Ninguém quer. E porque agora, na hora do seu filho viver, da sua filha viver, você está se intrometendo? Se quando foi com você, você não queria, gente, não existe ninguém que queira sogro e sogra se intrometendo na vida. Não existe. Nunca vi um casal dizer, eita, como eu amo saber que meu sogro e minha sogra tá se intrometendo na minha vida. Tá se intrometendo no meu casamento. Tá querendo atrapalhar, muitas vezes, os planos que eu tô fazendo aqui com a minha família. Quer se intrometer na criação dos meus filhos, sabe? Não respeitar as decisões das autoridades dos pais. Se tem uma coisa, gente, que desanima qualquer pai, qualquer mãe, é saber que sogra e sogra tá desautorizando alguma coisa em relação aos seus filhos. Porque a gente tem filhos, né? A gente confia que o sogro, que a sogra, né? Ou que os próprios pais vai saber cuidar, vai zelar e vai ouvir você como autoridade. Porque o pai e a mãe é a autoridade na vida da criança. Aí os parentes chegam, às vezes é os avós, às vezes é os tios, às vezes é os primos, enfim, os parentes de forma geral, né? Chega e tá nem aí, tá nem aí. Às vezes a mãe diz, olha, não dê açúcar pro meu filho não, porque eu não tô dando açúcar. Eu tô alimentando meu filho de forma saudável. Então, coisas açucaradas, coisas muito salgadas, enfim, coisas que saiam do que é saudável pro meu filho, eu não quero que dê. Aí eles parece que entra no ouvido e sai pelo outro, né? Não escuta absolutamente nada do que você diz. E insiste em desautorizar você como pai e mãe. E isso, gente, abala o relacionamento com o parente, né? Então, por isso que eu vejo muita gente dizendo, ah, parente bom é parente longe. Eu não sou tão radical assim. Eu acho que parente bom é parente que respeita o seu casamento, que respeita a sua autoridade com os filhos. Eu acho que parente bom é assim. Agora, se de fato, né, você já conversou, às vezes desautorizou ali, mas você conversou e tal, e a pessoa levou como se fosse uma frescura sua, um drama seu e tudo mais, aí sim, você precisa repensar se você quer permanecer perto desse parente. Porque se você permanecer mesmo se dando aviso e a pessoa continuar desautorizando você, você tá querendo se estressar. Se você permanecer por perto, é um aval para você se estressar. Porque é com certeza que isso vai acontecer. Que vai chegar um momento que você vai se estressar, que você pode explodir com a pessoa. Por quê? Porque às vezes você já falou uma, já falou duas e a pessoa continua. Então, tem pessoas que são assim, gente, que não respeitam a autoridade dos pais. Então, o que eu acho que tem que ser feito é, de fato, se afastar. Porque se você se permanecer por perto, o seu filho vai acabar não obedecendo mais a você. Porque tem parentes que desobedecem tanto aquilo que os pais dizem, que os filhos começam a ver os pais como chatos. Ali, quando eu tô com a minha tia, quando eu tô com meus primos, quando eu tô com meus avós, é divertido. Já quando eu tô com meus pais é chato, porque meus pais proíbem. E com eles libera, né? Porém, por que eles liberam? Porque as consequências não vão para eles. Se o seu filho adoecer porque está comendo mal, quem vai ficar no hospital é você. Quem vai ter que administrar remédio, quem vai ficar preocupado com a saúde dele é você. Não são eles. Por isso que eles não estão nem aí. Se for para dar comida com açúcar, se for para fazer coisa errada, eles vão fazer. Por quê? Porque as consequências na vida do seu filho, quem sente é você. A preocupação quem sente é você. Quem fica à noite acordada é você, né? E quem é mãe é que tem propriedade mesmo para falar, porque muitas das vezes fica só a mãe lá, né? Todo o resto tá dormindo, todo o resto tá vivendo sua vida normalmente. Só a vida da mãe que para. Só a vida da mãe que tem que parar para observar como é que tá o filho, para cuidar do filho. E que tem uma preocupação maior, né, gente? Porque mesmo que o pai se preocupe, a mãe, ela sempre vai se preocupar mais com o filho. Então, fica aí a reflexão, né? Aprenda a se posicionar dentro do seu relacionamento. Tenha uma conversa séria
com sua esposa, com seu esposo, a respeito de limite com parentes, porque senão o seu casamento pode ser destruído. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, já peço que me sigam aqui, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, tá bom? Um beijo!